Fala Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Mais tranquilo agora que a gente praticamente se livrou do rebaixamento? Bom, a gente já vinha fazendo vários vídeos aqui no canal durante as semanas, meses até, mostrando que haviam possibilidades reais do Corinthians se livrar disso e não levar até o final do campeonato essa situação. Porém, durante essa tempestade que acontecia lá no Parque São Jorge, muitos que se dizem corintianos aproveitam da situação para, lascar a notícia ruim em cima do Corinthians e de certa forma conseguir ganhar likes, atenção, sei lá mais o que, de todo o resto que não é a torcida do Corinthians. No começo de outubro, faz um mês, a gente estava com exato 62% de risco de rebaixamento. Vou até colocar aqui na tela para você conferir a notícia e ver inclusive a porcentagem dos outros times em comparação ao Corinthians. O Red Bull Bragantino, por exemplo, um mês atrás tinha apenas 11% de chance de rebaixamento e hoje eles, por exemplo, já estão com 41%. E sabe quantos por cento que o Corinthians tem de chance de rebaixamento? Hoje, nessa data que vos falo, um mês após toda aquela tempestade, 0,50% de chances. É isso mesmo, a gente tá por um fiozinho de não ter nenhuma chance matemática disso acontecer. E eu tava aqui navegando no Instagram e vi um post interessantíssimo aqui do @casalcoringão. Vamos lá assistir? Você vai virar o Santa Cruz. Frase forte. Então assim, vai ser um time de terceira divisão e vai se transformar no Santa Cruz da capital paulista. Que isso, Ivan. Escreve, o Corinthians é o próximo Santa Cruz do futebol. A cara do... Já caiu. Aí corintianada, aí torcida organizada, aí vocês todos, eles já derrubaram o Corinthians pra Série B. Pra mim... O Corinthians vai cruzeirar, vocês não tenham dúvida disso, só que será muito pior do que aconteceu com o Cruzeiro. Cada dia, algo de inusitado no dia a dia do... Esse vídeo aqui é pra você. Bom, você viu aí, meus amigos, algumas personalidades, como falei, que algumas delas que se dizem corintianos, mas na verdade não tem a menor noção do que estão falando. E não é possível que não esteja acompanhando o Corinthians, cara. O Corinthians no segundo turno era um time completamente diferente, faltavam apenas os resultados e eles começaram a vir. Claro, não vou chegar aqui ser um engenheiro de obra pronta e falar que eu estava imaginando 4 vitórias seguidas, que é o que aconteceu até o momento. Óbvio que não. Porém, era claro, nítido, que se o time e a torcida estivessem engajados numa só causa, a gente conseguiria escapar. Porque haviam possibilidades reais disso, inclusive muitas partidas, jogos diretos, como foi o caso agora contra o Vitória. Mais à frente teremos ainda Criciúma, que agora, graças a Deus, não vai mais fazer parte dessa conta contra o rebaixamento, porque faltam pouquíssimos pontos pro Corinthians se livrar de vez. Mas é aí que eu entro e quero colocar um ponto para você não ser um torcedor nesse estilo aí, tipo o craque Neto da vida. Vamos lá, tópico por tópico. O Ivan Moré, não consigo entender por que ele colocou aquele exemplo do Santa Cruz. O Corinthians se tornar um Santa Cruz, pelo amor de Deus, Ivan Moré. Você tentou talvez de alguma forma criar um sensacionalismo em cima da situação terrível do Corinthians, mas que em nenhum momento teria a possibilidade de algo nem próximo disso vir a acontecer. Aí o senhor Benja citou o Cruzeiro. Aí era até uma situação um pouco semelhante, porque administrativamente o Cruzeiro foi afundado, destruído e acabou pagando com uma Série B. Uma não, algumas Série Bs até voltar a figurar na elite do futebol brasileiro. Era algo parecido, porque no Corinthians administrativamente a gente tá no buraco. Só que a dimensão, o tamanho, a grandiosidade do Corinthians nem se compara ao Cruzeiro. E o que mais me preocupava, sinceramente, de cair para uma Série B seria ano passado, que a gente estava inclusive naquela situação terrível com uma administração ruim e um time de Série B praticamente. Com jogadores fracos, os mais jovens eram fracos, os mais velhos e experientes já não estavam conseguindo mais dar conta do recado. Ali sim era uma situação desesperadora. Porém, nesse ano, com a reconstrução que vinha acontecendo, na primeira janela realmente a gente não conseguiu trazer tantas peças importantes assim, porque cá entre nós, natural, né? É difícil reformular um time completamente do zero. E foi muito abaixo do esperado. A gente fez uma campanha patética no Campeonato Paulista, um começo de ano desesperador no Campeonato Brasileiro. Porém, no segundo semestre, com a segunda janela de contratação, tudo foi resolvido. Conseguimos encontrar também um treinador que deu o mínimo de padrão tático para o time, é inegável. Hoje você pode discordar ou até não querer
o Vampirão para 2025. Eu até posso concordar com você em algumas partes, mas é inegável que depois que ele chegou a gente conseguiu jogar um mínimo de futebol e até em algumas partidas muito importantes a gente conseguiu ser superiores a times que já estão há muito tempo jogando bem, figurando entre os primeiros, como no caso o Fortaleza. A gente conseguiu eliminá-los de uma maneira incrível que ninguém imaginava. Fizemos bons jogos contra equipes importantes. Contra o Flamengo, por exemplo, no Campeonato Brasileiro foi uma dessas partidas. O próprio Internacional, que está com mais de 70% de aproveitamento agora no retorno do Campeonato Brasileiro. Foi por isso daqui que a gente não venceu eles também. Ganhamos agora também do Palmeiras, que é um dos times que está brigando pelo Campeonato Brasileiro. Então, meus amigos, fazer esse desespero completo, como você acabou de ver aqui de algumas personalidades aí que se dizem corintianas na internet, não sei, acredito eu que é apenas para ganhar like e atenção de todos os restantes das outras torcidas, dos famosos antes, que se somados são maiores que a torcida do Corinthians e talvez leve mais audiência para eles. Porque sim, falar do Corinthians dá engajamento, falar mal do Corinthians dá mais engajamento ainda. E eu posso falar por experiência própria com o meu humilde canal aqui no YouTube. Eu tento não dar audiência, não falar nada sobre outros times, mas eles aparecem por aqui, eles vivem de Corinthians. Então eu tenho certeza absoluta que se eu começasse a ser um analista crítico do Corinthians falando dessas aberrações que você acabou de ver no começo do vídeo, poderia eu montar um personagem estilo esses caras aqui? Eu tenho certeza absoluta que com a grande massa da torcida que odeia o Corinthians, que na verdade todo mundo é rival do Corinthians. Pergunta pro São Paulino quem que é o maior rival, é o Corinthians. Pergunta pro Santista quem que é o maior rival, é o Corinthians. Palmeirense é óbvio, é o Corinthians. E vai perguntando aí por outros estados, ainda alguns desses outros times de outros estados que não tem rivalidade nenhuma com a gente, pelo menos da parte da gente, a gente não tem rivalidade, os outros caras têm o Corinthians como rival. Então sim, se eu começo a macetar o Corinthians aqui, eu tenho certeza que eu teria números ainda maiores, melhores do que o canal já vem tendo. Mas isso daí é uma bizarrice sem fim, sem tamanho. E isso é coisa de quem não é corintiano de verdade e enfim, tá apenas buscando por números na internet, na televisão, seja lá onde ele esteja. Então, meus amigos, eu venho a convidar aqui vocês a não dar palco para esse tipo de situação. Vamos tentar analisar sempre o mais friamente possível a situação. Claro, a gente não vai ser cego, não vai querer tampar o sol com a peneira. Se tiver problemas, a gente vai ter que corrigir, terá que apontar esses defeitos, esses problemas para a gente tentar corrigir. Mas quem acompanha o canal aqui já viu durante vários e vários vídeos que a gente vinha fazendo que a situação era difícil, porém não era impossível. Longe dessa situação que esses caras acabaram comentando aí em seus devidos respectivos programas. Então, se você é corintiano de fato, raiz mesmo, e não quer ficar se estressando, é só não dar moral, não dar audiência para esse tipo de situação. E aproveitando, você que é corintiano e quer dar uma moral para esse canal, para que ele continue e permaneça ativo por muito tempo aqui no YouTube, te convido a conhecer o app SofaScore, que está na minha tela nesse exato momento e é esse que você está vendo logo aqui ao meu lado. Se você realizar o download gratuito do aplicativo, onde você tem as melhores estatísticas, informações, partidas, alertas, tudo sobre o Coringão, sobre o Campeonato Brasileiro e sobre demais outras ligas, jogadores, enfim, se tem absolutamente tudo. Você vai jogar aqui a equipe, se tem notas, enfim, você consegue ficar por dentro do Coringão gratuitamente com o aplicativo, fazendo o download nesse QR Code que está ao meu lado, e com isso você consegue incentivar o projeto, porque o SofaScore é um parceiro e cada novo download que é realizado através do nosso link, a gente acaba ganhando uma pequenininha comissão. Isso ajuda bastante a manter o projeto ativo aqui no YouTube. Então conto com a sua contribuição. O link você pode baixar o aplicativo tanto no QR Code aqui do meu lado, quanto na descrição e no primeiro comentário fixado. E na bandstore.com é um divulgador de links onde você encontra camisas de qualidade com valor justo, tanto modelo torcedor, modelo jogador. Você pode adquirir clicando no link aqui embaixo na descrição também e no comentário fixado. Ambos os links estarão ali para você colaborar e ajudar com o canal. Eu gosto muito dessas camisas de linha modelo jogador e sempre eu recomendo você pegar 1 a 2 números a mais do que você utiliza, porque são modelos mais justos ao corpo. Então, se você quiser sempre um pouquinho mais folgado, pega 2 números acima que provavelmente vai dar mais certo. Então, por exemplo, se é um cara que usa, sei lá, M, não vai pegar nem G, pega uma GG para ficar mais folgado, ou se quiser algo mais justo, pega uma G.
Vai nessa base aí que normalmente tende a dar mais certo. Pô, vai demorar de ter Coringão, mas acompanha o canal, se inscreve aí agora mesmo, que a gente vai falar muito, tanto do próximo jogo, quanto da situação atual do Corinthians, até planejando 2025 no decorrer da semana. Então se inscreve aí, a gente vai tentar trazer vídeos com maior frequência, cada vez mais, porque o canal tá crescendo, vocês estão ajudando esse projeto a acontecer. Muito obrigado pela sua atenção, quem falou foi o Alisson, forte abraço, não vamos cair meus amigos, e vai Corinthians!